Austrália é um país que desperta a curiosidade de pessoas do mundo inteiro. Seja pelas belezas naturais, que vão de praias paradisíacas a fascinantes desertos, ou pela rica fauna. Além de animais bastante conhecidos como o canguru e o coala, que são símbolos do território australiano, o país também é lar de muitas outras espécies raras e bizarras. Nesse vídeo de hoje, vocês vão conhecer alguns animais bizarros que a gente só encontra na Austrália. Quer saber sobre esses animais esquisitos que habitam por lá? Então vamos para o vídeo de hoje conhecer os animais bizarros da Austrália. Número 1. Ornitorrinco. Um mamífero que bota ovos e tem as patinhas muito parecidas, bem semelhantes à de um pato. Essa é a descrição popular do ornitorrinco. Esse animal de espécie monotípica, ou seja, que não tem nenhuma subespécie nem variedades de espécie reconhecidas, habita os rios e locais de água fresca da Austrália, sendo considerado um animal semiaquático. Se alimenta principalmente de crustáceos de água doce, insetos e vermes. O ornitorrinco é um monotremado, é um nome dado aos animais que mamam e botam ovos ao mesmo tempo. A fêmea põe cerca de 2 ovos, que incuba por aproximadamente 10 dias em seu ninho. Ao atingirem a fase adulta, eles não possuem mais os dentes. E os machos possuem um esporão nas suas patas que injeta veneno, que serve para defesa territorial e também contra predadores. A substância causa muita dor em humanos, mas não é letal. O Museu Australiano relata que quando a espécie foi descoberta, muitos cientistas acharam que a notícia era uma mentira, devido às características inusitadas do animal, já que o ornitorrinco compartilha diversos genes, tanto com répteis quanto com aves, além de ter cerca de 80% dos seus genes em comum com outras espécies de mamíferos, como o cão, a ratazana e até mesmo o ser humano. Os ornitorrincos emitem uma espécie de rosnado quando se sentem ameaçados e, sob ambiente controlado, também foram percebidos alguns outros sons. O animal é protegido por uma legislação que impede a sua caça e se tornou símbolo da Austrália, tanto que aparece em uma das faces da moeda de 20 centavos do dólar australiano. Número 2. Peixe-mão rosa. O peixe-mão rosa leva esse nome por ter membros muito semelhantes às mãos. Suas nadadeiras peculiares lembram uma mão humana e também o ajudam a se locomover na água. Isso porque, curiosamente, esses peixes não têm bexigas natatórias para controlar sua flutuabilidade embaixo d'água. Então eles ficam perto dos leitos marinhos rochosos e só conseguem nadar a pequenas distâncias. É como se o peixe caminhasse no fundo do mar ao invés de nadar de forma tradicional, como a maioria das outras espécies de peixe. O animal tinha sido visto pela última vez em 1999, até que em 2021, pesquisadores australianos conseguiram avistá-lo na costa da Tasmânia, a uma profundidade de 150 metros. Mas essa nova aparição mostra os peixes em águas mais profundas e abertas do que antes. Além da sua aparência estranha, eles costumam usar uma adaptação de camuflagem no seu ambiente. Então, eles se assemelham a esponjas no leito marinho. E essa nova aparição mostra que o peixe-mão rosa habita lugares além do que se pensava. Então, o habitat dele é bem mais amplo do que se acreditava anteriormente, se tratando de uma espécie que está criticamente ameaçada de extinção. Número 3. Diabo da Tasmânia. Trata-se de um marsupial, ou seja, um mamífero de bolsa, a exemplo dos cangurus. É diferente dos mamíferos placentários, como a gente está habituado a ver, que é o exemplo dos seres humanos. O diabo da Tasmânia mede cerca de 60 centímetros de comprimento, além de uma cauda de aproximadamente 30 centímetros. Seu peso pode variar entre 6 e 14 quilos. Ele tem uma pelagem preta com marcas brancas no peito e nas laterais, o que dá a ele uma aparência bastante peculiar. Ele emite sons muito altos, como gritos, rosnados, o que lhe rendeu esse nome de Diabo da Tasmânia. Esses sons, juntos com a postura intimidatória, fazem dele um dos marsupiais mais temidos da Tasmânia. E o Diabo da Tasmânia se popularizou através do desenho animado com o personagem Taz. Quem aí lembra? Ele era super estressado, tinha aquele redemoinho ao redor dele. Então todas as características daquele personagem foram, inspirados no Diabo da Tasmânia. Com a aparência de um pequeno cão, sua mandíbula é extremamente forte e capaz de triturar ossos com facilidade, o que é uma adaptação para sua dieta carnívora. Se alimenta principalmente da carcaça de animais mortos e de outros pequenos animais.
É uma espécie ameaçada de extinção na lista da União Internacional para a Conservação da Natureza, embora cientistas estejam fazendo um trabalho de reintrodução da espécie na parte continental do país. Ah, gente, a julgar pela capa, eu acho um animal super fofinho. Se a gente não soubesse tudo que ele é capaz, a gente ia achar ele fofinho, né? Parece um cachorrinho. Número 4. Diabo espinhoso. Esse pequeno réptil, apesar do nome, não é perigoso. A sua dieta consiste apenas em formigas e num ritmo que pode chegar a 45 formigas por minuto, o que pode resultar em 10.000 formigas por dia. O seu tamanho médio é de 20 centímetros e a sua coloração é controlada por ele mesmo, igual a um camaleão, e pode variar entre amarelo ou marrom a depender do tipo do solo, então funciona como uma camuflagem. Eles possuem uma falsa cabeça atrás da verdadeira, que usa para confundir os predadores. Possui espinhos por todo o corpo, exceto na barriga. Ele também consegue inflar o seu corpo para tentar afastar os predadores. A sua aparência é como a de um lagarto com chifres, mas essa aparência engana, porque apesar de esquisito, ele é um animal muito lento, o que faz dele uma presa fácil. E nem tudo é o que parece, não é mesmo? O diabo da Tasmânia, por exemplo, com aquela cara de cachorrinho fofinho, na verdade é o cão chupando manga, e esse bicho esquisito espinhento é super inofensivo, se alimenta só de formiga. Número 5. Lagarto de gola. Também conhecido como lagarto-dragão australiano, é habitante dos desertos e conhecido por ter uma grande extensão de pele ao redor da cabeça, que sai da parte de trás da cabeça, que é sustentada por uma cartilagem, o que faz com que ele pareça maior para poder assustar predadores. E é por isso que ele é conhecido como lagarto de gola. Mas ao erguer a gola, eles também mantêm um comportamento como balançar a cabeça, balançar a cauda e também alguns movimentos nas patas, o que torna tudo ainda mais estranho. Mas, segundo pesquisadores especialistas nesse animal, além da defesa contra predadores, esse ritual faz parte da sua marcação de território. Os lagartos de gola são seres solitários e carnívoros, que se alimentam principalmente de insetos. São encontrados em climas áridos e desertos. E esse animal não é uma ameaça para os seres humanos, já que ele não morde, não possui nenhum tipo de veneno, mas eles podem ser um tanto quanto agressivos. Pra mim, não sei se vocês vão concordar, esse bicho me passa muito a vibe daquele Demogorgon de Stranger Things, da série da Netflix. Cara, é esquisito, é a mesma vibe, tipo, abrir assim, não tem aqueles dentes, aquele bafo todo, naquele bicho horroroso e malvado. Mas eu acho que é a mesma vibe de, tipo, abrir assim. Enfim, minha cabeça me levou pra isso. Número 6. Aranha-teia de funil. E é claro que a aranha mais perigosa do mundo é nativa da região norte de Sydney, que é a maior cidade da Austrália. Com a cor marrom escura, a preta, a espécie tem um aspecto brilhoso e, quando se sente ameaçada, se torna agressiva, mostrando às presas assustadoras. Seu veneno é extremamente tóxico para os humanos, mas curiosamente os cães são imunes ao veneno dessa aranha. Seu veneno ataca o sistema nervoso central e, sem um tratamento adequado, pode causar a morte. A mordida é inicialmente muito dolorosa e os sintomas ocorrem em questão de minutos e progridem de forma muito rápida, começando com arrepios, sudorese, formigamento ao redor da boca e da língua, espasmos, salivação, olhos lacrimejando, frequência cardíaca e pressão arterial elevadas, progredindo para sintomas de náusea, vômito, falta de ar, confusão, espasmos musculares, edema pulmonar, resultando na perda de consciência, pressão intracraniana muito elevada e, por fim, na morte. Segundo pesquisas e estudos realizados em Sydney, a picada da aranha-teia de funil e se tratando de crianças costuma ser ainda mais grave. Porém, desde que o soro antiveneno foi desenvolvido nos anos 80, nenhuma fatalidade foi registrada. Número 7. Caso-ar. São aves de grande porte da família do avestruz e da ema, uma das maiores aves existentes atualmente, e costumam tentar imitar os movimentos de humanos depois de observar atentamente. Suas penas são num tom de marrom escuras ou pretas, além de não possuir penas em sua cabeça e pescoço, que por sua vez contrastam com cores fortes como azul e vermelho, e ainda possuem uma grande placa feita de osso e cartilagem na sua cabeça. Seu habitat são zonas de floresta tropical com muitas árvores disponíveis,
com frutos para se alimentarem. No seu ambiente, o casuar desempenha a função ecológica de dispersar as sementes das árvores. O casuar é uma figura importante na mitologia da população nativa da Oceania e representa geralmente uma figura materna. Mas não se enganem, de amigáveis eles não têm nada. São aves muito ágeis e podem correr a 50 km por hora e saltar a 1,5 m. Uma patada tem a força de um pequeno punhal, capaz de decepar um membro. Número 8. Cucaburra. Por fora parecem aves normais, da família dos guarda-rios. Tem entre 40 e 47 centímetros de comprimento. A cabeça é relativamente grande e bico robusto. As plumas costumam ser castanhas com riscas brancas, mas engraçado mesmo é o seu canto que parece com uma gargalhada humana super escandalosa. O canto da cucaburra é tão característico que se tornou símbolo do outback australiano e da vida selvagem australiana no geral. Além disso, as cucaburras são mencionadas em canções populares, em lendas e histórias indígenas. O seu canto é usado para estabelecer o território e para se comunicar com outros membros da espécie. São casais monogâmicos e as ninhadas ajudam a criar os irmãos. As cucaburras são carnívoras e caçam principalmente pequenos animais como insetos, répteis, roedores e até mesmo pequenas cobras. Eu confesso que, como boa de boca que sou, eu só consigo lembrar daquele prato de asinha de frango do Outback que se chama Cucaburra Wings. E aí eu fico lembrando justamente que tem tudo a ver. O Outback, para quem não sabe, ele significa tudo que se refere à região árida, à região mais afastada dos grandes centros urbanos, como Melbourne, Sydney. Então, toda a parte interior é conhecida como Outback. Então, o restaurante Outback está dentro dessa temática. Então, por isso que muitos pratos têm nomes e referências ao Outback australiano. Número 9. Peixe-gota ou peixe-bolha. O peixe-gota pode ser o mais estranho da lista, com seu rosto que parece estar sempre triste. Esse animal vive nas profundezas do Oceano Pacífico, entre 600 a 1.200 metros de profundidade, e é feito praticamente de gelatina, já que a pressão das profundezas é o que mantém a sua forma, como uma massa gelatinosa que tem a densidade um pouco menor que a da água. E eles só apresentam essa aparência bizarra quando são retirados das profundezas em que eles vivem. O peixe-bolha tem uma variedade de adaptações para viver em habitats de alta pressão, que inclui o corpo mole, os ossos macios e pouquíssima massa muscular. Não é à toa que ele fica tão deformado aqui na superfície em condições amenas. Quando um peixe-bolha é retirado do seu habitat, a descompressão faz com que ele se expanda e que a sua pele relaxe, distorcendo então as suas características. O que acontece é bem semelhante ao que ocorre com as águas-vivas abissais. E nós, seres humanos, se fizéssemos o caminho inverso, não sobreviveríamos para contar a história. Assim que a gente alcançasse a profundidade em que esse peixe vive, a gente simplesmente implodiria. Hoje, a maior ameaça ao peixe-bolha não é a pesca, afinal, eles não são peixes comestíveis, mas sim o aquecimento das águas oceânicas, que causam um grande impacto nesse animal. Número 10. Wombat. O wombat pode parecer um ursinho fofo, mas como estamos falando de um animal encontrado na Austrália, ele tem seu toque de bizarrice. Ele defeca em cubos, sim, cubinhos perfeitos. Esse animal também é um marsupial e, apesar dos seus dentes incisivos bem semelhantes a de roedores, são animais herbívoros. Se alimentam de raízes, gramas e cascas de árvores. Medem cerca de 1 metro e podem pesar até 35 quilos. Seus dentes também auxiliam na escavação de túneis e tocas, que servem como uma ótima defesa para se protegerem contra predadores. Um fato curioso em relação a outros marsupiais é que os wombates têm a sua bolsa virada para trás. Isso para poder impedir com que as fêmeas, na hora de cavar, derrubem terra nos seus filhotes. Mas qual a razão de serem os únicos animais do planeta a produzirem fezes nesse formato? Bom, isso ajuda a marcar o território sem que seus presentinhos saiam rolando por aí, e fica mais fácil de empilharem. A digestão desses bichinhos podem durar até 15 dias, e suas fezes são 2 vezes mais secas do que as dos humanos, o que os ajudam a sobreviver às condições secas e áridas da selva australiana. A Austrália é com certeza um lugar pitoresco quando se trata de animais. Agora conta aqui pra mim nos comentários se vocês conhecem algum outro animal bizarro que eu não falei aqui.
Então esse foi o vídeo de hoje, espero que vocês tenham gostado. Se você curtiu, não esquece de deixar o seu like e de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum conteúdo. Eu vou ficando por aqui e até a próxima!